Provérbios capítulo 3. Vamos passar hoje pelo capítulo inteiro. O livro de Provérbios, você pode ler um versículo, você pode ler um trecho, um capítulo. O ideal, na realidade, é que você leia um capítulo por dia. São 31 capítulos, um por dia. No mês, e quando for fevereiro, trate de ler 3 num dia só. Meus irmãos, Provérbios capítulo 3, ele tem tantos ensinos para nós, mas o principal deles é: confia no Senhor de todo o seu coração. E é isso que vamos fazer. Podemos dividir em pequenos blocos e vamos passar pelo texto bíblico e entender um pouquinho de tudo que o Senhor nos tem ensinado. Vamos ler bloco a bloco e entender. Primeiro começa colocando diante de Deus e diante dos homens a nossa própria vida. De 1 a 4 diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ou bondade e fidelidade. Na realidade, esse iniciozinho aqui vai nos colocar agora na presença de Deus. E Ele vai dizer: olha, não esquece dos meus mandamentos, da minha lei, do que eu tenho dito. Não se esqueça. Estou preparando uma mensagem com esse título: não se esqueça, porque tem coisas que não podemos esquecer. Algumas às vezes passa, mas outras não podemos. E o que a Bíblia nos ensina é que devemos lembrar de tudo quanto o Senhor nos diz, de tudo quanto Ele nos ordena e o que devemos fazer. É interessante que isso é tão importante para nós, que quando celebramos a ceia, por exemplo, lhes fazemos em memória de Jesus, para que não esqueçamos. E cada vez mais precisamos lembrar disso, e que a bondade, a fidelidade deve ficar amarrada no nosso pescoço, na tábua do nosso coração. Como é bom ser bom, como é bom buscar ao Senhor. O segundo trecho está entre os versos 5 a 12, e eu estou chamando de confie no Senhor. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Na verdade, a gente vai ter que fazer uma pausa verso a verso. Confiar em Deus e não confiar em si mesmo. Pode ser uma outra tradução para esse texto. Confiar em Deus, porque Ele, meus irmãos, Ele é o nosso Senhor, a nossa vida está nas mãos dEle. Não interessa se há tempestade ou tempo bom, onde você está aqui ou em outro lugar, Deus é o nosso Senhor e por isso confiamos nele. Ele está na direção, Ele é o nosso bom pastor. Por outro lado, não confie em si próprio. Jesus vai relembrar: maldito do homem que confia no outro homem. E ele vai dizer: cuidado com o que você confia. Há uma pesquisa curiosa sobre memória. Diz que memória é algo interessante. 3 pessoas vendo o mesmo fato, dias depois, vão lembrar de coisas diferentes. Parece que a memória, ela fraciona algumas coisas, envolve emoção, envolve outras coisas. E quando a gente vai ouvir o relato de um e de outro, a gente vai ver coisas muito diferentes. Cuidado com a memória. Agora, cuidado em confiar em si mesmo. Somos falhos, pecadores, regenerados por Jesus Cristo, mas ainda pecadores. Confie no Senhor, não em si mesmo. Verso 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Já viram que privilégio é esse? Você acorda de manhã e vê Deus e agradece, faz no seu dia a dia,
no meio da luta, no meio do trânsito todo parado, num calor de 40 graus, você ainda pode reconhecer a mão de Deus. No leito de enfermidade, na cura, no nascimento, num velório, veja Deus. E esse é um esporte que deveria ser praticado por nós crentes todos os dias. Ver Deus em todos os nossos caminhos. E no fim do dia, face a face com Ele, agradecer. Começa então uma série na realidade, de orientações muito claras e diretas sobre isso. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Já falamos sobre isso. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É muito interessante essa questão de aparta-te do mal. Isso é tão óbvio, não é? Mas como tem horas que nós mesmos, parece que a gente vai na direção. Eu lembro de uma conhecida nossa que ela estava dirigindo na estrada enfim, ela pegou uma estrada de terra na roça mesmo, já chegando na fazenda, e ela estava com a avó. Eu lembro que a avó falava, cuidado com a vaca. Ela falou, cuidado com a vaca. E a menina tinha acabado de tirar a carteira, ela, cuidado com a vaca, cuidado com a vaca. E blum, atropelou a vaca. Mas às vezes a gente faz exatamente isso com o mal. É mal, é claro que é mal, é danoso, mas a gente atropela a vaca. Isso será para o remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os celeiros abundantemente, e transbordarão do mosto os seus lagares. Interessante, honra ao Senhor com a tua fazenda, e outra versão diz, honra ao Senhor com as suas riquezas, honra ao Senhor com a sua vida. Jesus também nos ensina, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Eu conheço alguns hobbyistas, ou seja, que têm hobbies diferentes, tem hobbies de música, outros de equipamentos, outros de aparelhos. Antigamente era muito comum colecionador de selos e tudo mais, e quem gosta desse negócio, desses hobbies, eles gastam fortunas com um selinho. Mas é interessante, porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E está dizendo para honrar a Deus com o que tem. E aqui ele fala da fazenda, do seu celeiro. Verso 11: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, ou em outra versão, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a que quer bem. Não rejeites a correção do Senhor. Às vezes é tão difícil a gente ouvir não, e ouvir não de Deus às vezes parece mais difícil um pouquinho. Mas como Deus, como é bom ouvir o não de Deus, porque Ele é muito melhor que qualquer sim, e a disciplina do Senhor é muito melhor do que se alguém passasse a mão sobre nós. E a sabedoria da disciplina do Senhor é Ele nos corrigir, nós aprendermos e fazermos melhor na próxima vez. Que o Senhor nos discipline também. O terceiro bloco aqui eu chamo de sabedoria e felicidade, dos versos de 13 a 20. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo podes desejar, não se pode comparar a ela. Veja, meus irmãos, ele fala aqui que a sabedoria ela é tão importante e é muito mais valiosa do que qualquer ouro e prata. Tenho ouvido falar de alguns pais sábios que dizem para os seus filhos: olha, a gente tem uma coisinha, eu posso deixar alguma coisa para você, mas o que eu quero deixar para você é educação, conhecimento, é sabedoria para que você possa viver e viver bem.
e não ser apenas um herdeiro. E é interessante como Provérbios vai dizer isso: busque a sabedoria, ela é muito melhor do que tesouros na terra. E continua assim o texto: aumento de dias há na tua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, as nuvens destilam o orvalho. E quando a gente olha para a natureza, e os cientistas sabem disso, mesmo os cientistas que dizem que não creem em Deus, mas quando eles examinam a obra de Deus, veem que coisa maravilhosa que é, como a chuva se forma, como o ar evapora, como o homem se alimenta, como vira energia nas células, como as mitocôndrias são importantes. Fala, ninguém acorda de manhã pensando na sua mitocôndria, mas Deus as conhece todas. A nossa vida, o ar que respiramos, a perfeição do universo, porque o planeta Terra está na terceira órbita elíptica do sistema solar, o melhor lugar para se estar, porque Deus colocou ali. E por isso, essa sabedoria com que Deus criou o mundo é a mesma sabedoria que Ele oferece a nós, para termos também. Quinto bloco, ajuda ao próximo. Diz assim: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso ou bom senso, porque serão vida para a tua alma e graças para o teu pescoço. Então andarás com confiança no caminho, não tropeçarás o teu pé, quando deitares não temerás. Assim vai, irmãos. Bom senso e discernimento. Pulei aqui. Ajuda ao próximo é na próxima. Bom senso e discernimento. Bom senso é a capacidade de escolher bem. E se você está aqui nessa reunião de oração, você escolheu muito bem. Discernimento é a capacidade de saber o que é bom e o que é mal. E, é claro, escolher o que é bom. O discernimento é literalmente aquela postura do crente, e a gente deve pedir a Deus discernimento. As pessoas buscam tantos dons por aí na igreja. Para mim, um dos mais importantes é discernimento, em que bate o olho e sabe, dirigido por Deus, tem alguma coisa de errado aqui. Bom senso e discernimento precisamos. Agora sim, ajuda ao próximo. Não digas ao verso 28, não digas ao teu próximo, verso 27, não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder para fazê-lo. A ideia é de ajudar alguém. Se está na tua mão a condição de ajudar, ajude. É interessante que também fala o texto bíblico, conforme as suas possibilidades. E esse é um detalhe curioso também. A gente tem que saber que também há limites e que nós precisamos entendê-lo. Diz ainda, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, tendo tu contigo. Ou seja, se você pode fazer, faça hoje. Não sei quem já trabalhou aqui com quem está com fome. E fome, eu digo, alguém que não come há mais de um dia. E não come porque não tem. A definição, inclusive, de fome pela Organização das Nações Unidas não é aquele que não come, é aquele que não tem o que comer e nem tem a possibilidade de comer. Porque uma coisa é a gente passar um dia sem comer alguma coisa e no outro dia seguinte a gente come. Mas quem não comeu e não tem o que comer, quem já acompanhou casos assim, sabe o que é fome. E quem está com fome, não dá para esperar amanhã não. Quem está com fome, precisa de ajuda hoje, precisa de pão.
Por isso, faça o que tiver que fazer. Sobre o mal e sobre a violência. É interessante como termina este capítulo, verso 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, e se te não tem feito mal, não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Meus irmãos, essa advertência contra o mal é interessante. Não planeje o mal, não arquitete o mal. Isso não cabe a nós crentes. Não cabe a nós crentes. Não planeje o mal, nem que tenham feito mal contigo, pois nos ensina: vence o mal com o bem, e é isso que fazemos. Não procure motivos para brigar. Está tudo muito calmo, vamos arrumar uma confusão? Eu até falava, eu vi recentemente uma reflexão do pastor Luiz Saião, ele falou: pense num lugar, ele usou a expressão, não é confusão não, confusão, mas atrito, confusão, aquelas confusõezinhas, é igreja, lugar bom para isso. Em vez de estar orando, pregando evangelho e tudo mais, vai arrumar confusão um com o outro. E olha o que Provérbios diz: não faça isso. Não procure motivo para brigar. Não tenha inveja dos violentos. Não tenha inveja dos violentos. O Senhor abençoa o lar dos perversos, o Senhor amaldiçoa o lar dos perversos e abençoa o lar dos justos. Diz assim a palavra aqui: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. E no fim, o Senhor abençoa lá. E faz uma concepção aqui, é uma palavra mais atual, que é bullying. Diz o Provérbios para não fazer bullying, diz assim: certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Então não é para escarnecer de ninguém, nem fazer mal a ninguém. Antes, ser justo, verdadeiro diante do Senhor. E tudo isso se resume ao início do texto que lemos: confie no Senhor de todo o seu coração. Falava recentemente para uma pessoa que, gente, ser crente é muito fácil. É sério, é muito fácil. E conviver na igreja, os estatutos da igreja deviam ter apenas 2 artigos. O primeiro: seja crente. O segundo: revogam-se as disposições em contrário. Porque se formos fiéis, se obedecermos à palavra, se nos afastarmos do mal, buscarmos ao Senhor, cumprirmos os seus mandamentos, entendermos a sua palavra e vivermos em comunhão, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, meus irmãos, é muito bom ser crente. Por isso, vamos aprender com a palavra, com o livro de Provérbios e com nossas vidas. Confie no Senhor. Vamos ficar de pé mais